Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta. Cena 11, atos 5, 12 a 42. Eu sou a BCI Luiz. Estou aqui nesse canal ensinando um método de interpretação e dando a vocês um lugar onde você pode ver como as coisas são, como elas acontecem e por que algumas afirmações são feitas. Você aprende a base de como encontrar nas Escrituras um princípio aplicável à sua vida. Pela graça de Deus, estamos juntos. Se você gostar do conteúdo, indique para outros companheiros. Meu grande sonho é formar uma comunidade de intérprete das Escrituras. Por isso que eu estou aqui ensinando. Gostaria que outros aprendessem para que juntos nós interpretássemos a Bíblia. Você tem esse interesse de aprender um método e trabalhar pela interpretação da Bíblia? Será um grande prazer recebê-lo na minha comunidade, tanto aqui do YouTube, quanto do WhatsApp e das demais redes que a gente ainda vai trabalhar, né? Então, estamos aqui com o terceiro personagem. Vamos aí para a nossa tela de exercício. Vamos apenas ajustar um pouco a página, né, para ficar o tamanho melhor. Aí estou. Então, o terceiro personagem é o povo, certo? O povo aparece 23 vezes aqui. Vamos ver o que a gente aprende com o povo. Primeira coisa que a gente vai fazer, né? Eu já coloquei aqui, criei aqui algumas frases que são essenciais em toda análise, né? O povo. Vou trocar a palavra primeira verdade, personagem, o povo. Eu vou trocar a personagem pelo povo. Então tá. Então, muitos sinais eram feitos entre o povo. O povo viu muitos sinais e prodígios que eram feitos pelos apóstolos. Porque o povo eu não preciso aqui, que já tem lá, né? Pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então, tanto os apóstolos quanto o povo se reuniam. Os apóstolos faziam e o povo via. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente aprende, né? Vou fazer uma demarcação aqui. E agora sim, vou trazer para cá e mudar. Eu e você aprendemos que as pessoas precisam ver. Eu vou deixar as mesmas palavras, ou eu uso as palavras anteriores, né? Sinais extraordinários, milagres. As pessoas precisam ver. Vou trocar por palavras mais modernas. Milagres extraordinários na igreja. Milagres extraordinários por parte da igreja e precisam saber onde ir para ver e ouvir. Então, a população, as pessoas de uma cidade precisam saber onde ir para ver e ouvir a igreja agindo como igreja, a igreja se comportando como igreja, a igreja vivendo como igreja e manifestando a graça e a bondade de Deus entre os homens. A igreja tem esse direito, tem essa autoridade para fazer isso. Se você me perguntar, mas por que a igreja não faz? Ora, bolas, nós vivemos num mundo onde Jesus Cristo questionou: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? A gente vive num mundo
praticamente sem fé. Então, essa é a questão. A questão não é a Bíblia que está errada. A questão é que nós praticamente não acreditamos mais. Nós cremos na salvação, mas não cremos nessa capacidade de intervenção de Deus de maneira sobrenatural hoje. Nós somos humanistas, humanizados, antropocêntricos. Essa é a nossa condição. Infelizmente, grande parte disso é culpa dos teólogos e da teologia. Principalmente de teólogos que eu chamo de teólogos fracassados, que perderam a fé, que não conseguiam ver os sinais de Deus e passaram a ensinar que isso não existe mais. Ou que isso foi para uma época específica. Vamos continuar, verso 13. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. O povo, para ficar mais compreensível, eu vou colocar assim, aos apóstolos, grande admiração, verso 13. Deixa eu ver se o verso 14 não está muito ligado. E crescia mais e mais a multidão de crentes. Não. Vamos deixar assim mesmo. Então tá. Vamos pegar isso aqui. Vamos trazer para cá. Vamos mudar. Eu gosto de fazer tudo igual. Então, ó, eu e você aprendemos que as pessoas... Vamos ver se... Vou trocar o povo pelas pessoas. Eu e você aprendemos que as pessoas devem admirar os cristãos grandemente. Se você quiser individualizar isso e trabalhar com a questão da liderança, tudo bem. Mas eu não acho que os apóstolos representavam apenas os pastores e líderes de igreja. Os apóstolos representavam a igreja de Cristo. Eles nos representavam. Paulo disse muitas vezes e de muitas maneiras: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nós somos a continuação dos apóstolos. Nós somos os discípulos de Cristo hoje. Então, eu e você aprendemos que as pessoas devem admirar os cristãos grandemente. E eles vão admirar como? Porque nós somos bonzinhos, porque nós vamos para a igreja, levamos a Bíblia? Não. Eles precisam ver em nós sinais da marca, da presença de Deus. Eles precisam ver em nós, nós precisamos ser espelhos de Cristo na Terra. O que está acontecendo com a igreja é que a igreja perdeu essa característica, na sua grande maioria. Certo? E eu me incluo aqui como um devedor nesse sentido, porque também fui influenciado, tenho lutado para mudar isso, mas eu confesso que não é fácil nem para mim, nem para ninguém. Certo? A gente vive pingando na dúvida. Né? E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens quanto de mulheres, agregados ao Senhor. O povo crescia mais e mais como crentes. Não. O povo crente crescia mais e mais. O resto eu posso apagar. Crescia mais e mais. Tanto homens como mulheres se agregando
se agregando ao Senhor. Beleza, vamos puxar um pouquinho aqui para fazermos a verdade. Vamos substituir aqui o povo. Eu e você aprendemos que as pessoas deveriam estar vindo para as igrejas mais e mais, agregando-se ao Senhor. Então, essa história de que o número não é importante é balela. É balela. As igrejas devem crescer, sim. E essas igrejas irão crescer à medida que elas manifestarem a presença de Deus no seu meio. Do contrário, o crescimento será muito pequeno, muito difícil, e aí vai dar base para que líderes religiosos sustentem orgulhosamente que o importante é o número. O importante não é o número, o importante é a qualidade. Que qualidade? Hã? Uma igreja pequena, ela deixa de ter no seu meio pecadores? É isso que eu aprendo? Uma igreja pequena, ela só tem santarrão lá dentro? Não é verdade isso. Então, é uma falácia, né? Uma falácia miserável daqueles que fracassam. É verdade, é essa. Lamento estar dizendo isso. Mas vamos seguir, né? Aliás, aqui eu estou colocando a segunda, mas é a quarta, né? A quarta verdade, a quarta lição, verso 15. A ponto de levarem os enfermos pelas ruas, em leitos e macas, para que ao passar, ao menos a sua sombra, o povo levava seus enfermos até pelas ruas e os colocavam sobre leitos e macas para que ao passar, estou trocando, né? Os apóstolos, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Vamos puxar para baixo, vamos ver o que nós aprendemos. As pessoas deveriam estar indo para as igrejas, levando seus doentes, na esperança de que algum milagre extraordinário acontecesse. Pessoas deviam levar, certo? Não quer dizer que iria acontecer todas as vezes, mas as pessoas deviam levar. E elas não levam por quê? Porque a maioria das igrejas não estão vivendo isso mais. A maioria das igrejas não acreditam mais nessa ação sobrenatural instantânea de Deus. Olha, eu quero dizer que eu acredito que tudo isso pode acontecer. Eu não tenho vivido isso. E eu reconheço aqui, eu não tenho vivido. Eu reconheço que eu tenho falhado e não quero colocar a culpa, porque eu deveria já ter mudado. Eu tenho falado tanto sobre isso, mas não é fácil vencer tantos anos de teologia, de ensinos, e não é fácil vencer tantas críticas e todo massacre teológico que vem sobre aqueles que pensam um pouco diferente. Infelizmente, a gente acaba olhando para os homens e não olhamos para onde deveríamos olhar. Vamos seguir aí para a lição de número 5, falando sobre os personagens, sobre o povo, né? Vamos lá, verdade de número 5. O povo, verso 16. Afluía muita gente das cidades vizinhas. O povo vinha em multidão das cidades vizinhas a Jerusalém, trazendo doentes e atormentados de espíritos imundos,
e todos eram curados. Vamos pegar aqui, né, verso 16, trazer para cá, dar essa ajeitada, substituir isso aqui por pessoas. Eu e você aprendemos que as pessoas deveriam estar vindo de todas as imediações. A gente pode pensar de todos os bairros em volta da igreja. Trazendo seus doentes e atormentados por demônios para serem livres. Para serem livres. Tanto os doentes quanto os atormentados, todos vivem presos, né? Eu e você aprendemos que as pessoas deveriam estar vindo de todas as imediações da igreja, trazendo seus doentes e atormentados por demônios, trazendo seus doentes e atormentados por demônios, vírgula. Trazendo seus doentes e atormentados por demônios para serem livres. Verso 16, é isso que a gente aprende. Isso devia estar acontecendo, isso podia estar acontecendo. E eu sei que acontece em alguns meios, eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos pentecostais e neopentecostais, porque ainda entre eles há uma maior credulidade na ação instantânea e sobrenatural de Deus. Né? Mas até entre eles isso também tem morrido bastante. O verso 20. Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. O povo deveria ouvir da boca dos apóstolos todas as palavras dessa vida. Vamos trazer para cá. Vamos substituir aqui. Eu e você aprendemos que está errado aqui em cima, né? O povo deveria é embaixo. O povo devia ouvir da boca dos apóstolos todas as palavras. Eu e você aprendemos que as pessoas deveriam ouvir da nossa boca todas as palavras. Eu vou substituir da vida eterna. Poderia substituir por todas as palavras do Evangelho, todas as palavras de salvação, certo? Esta vida aqui é uma referência à vida oferecida por Cristo. Então, as pessoas deveriam estar ouvindo da nossa boca palavras de salvação. Graças a Deus, pelo menos nesse aspecto, a gente tem feito um trabalho melhor, né? E aqui não é a terceira. Não sei por que eu estou reduzindo aqui. Aqui já é a sexta, né? Já é a sexta. Aqui é a sétima. Verso 25 agora. Verso 25. Nesse inteirinho, alguém chegou e comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. O povo estava sendo ensinado no templo. O povo estava sendo ensinado no templo. Vamos puxar para cá. É isso que está sendo dito sobre o povo, né? As pessoas devem ser ensinadas nas
igrejas ensinadas e não dogmatizadas e não doutrinadas a respeito da denominação, porque eu vejo que muito do que acontece hoje é que as igrejas se preocupam em transformar os seus membros em discípulos daquela denominação. Então, são presbiterianos, são batistas, são assembleianos, são da nova aliança, são da nova aliança, são da tal, são da tal. Então, as pessoas defendem as suas placas, enquanto que as igrejas deveriam transformar os seus fiéis em soldados de Cristo, porque se fôssemos soldados de Cristo, seríamos um só corpo. A placa não nos dividiria tanto, a placa não nos separaria tanto, a placa não criaria tanta rivalidade entre nós, certo? Mas porque as igrejas estão criando não discípulos de Cristo, mas discípulos da denominação, a gente vive um separatismo religioso, como é o que a gente vive hoje em dia, infelizmente. E é pecaminoso, é errado. Vamos para a 8ª lição, verso 26 agora. Nisto, indo o capitão e os guardas trouxeram, sem violência, porque temiam o povo. O povo era temido pelas autoridades, por isso, não é o povo que era temido. É assim, o povo era temido pelas autoridades, por isso eles tratavam bem, eles trataram bem os apóstolos no momento da prisão. Temiam até serem apedrejados. Pronto, eu disse tudo que o texto disse. Eu tive até que aumentar um pouquinho para dar sentido, né? Eu e você aprendemos que as pessoas deveriam ser nossos aliados diante dos nossos perseguidores. Diante dos nossos perseguidores. Se a gente tem o povo ao nosso lado, o número de perseguidores e a forma como eles vão agir é diferente. Agora, se a igreja é uma igreja morta, é uma igreja apagada, o povo não está nem aí para ela. Mas se ela é uma igreja viva, as pessoas respeitam aquela igreja. Então, se a gente tiver o respeito do povo, as autoridades vão ter um pouco mais de receio na sua repressão. 9, lição de número 9, verso 32 agora. Ora, nós somos testemunhas desse fato, bem como assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O povo poderia produzir aqueles que obedecem a Deus o povo poderia produzir aqueles que obedecem a Deus e assim se tornando, não é poderia, o povo, eu vou refazer isso aqui do início. Nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim, o povo podia ser, o povo podia ser testemunhas daqueles fatos
Se assim, se assim o Espírito que Deus outorgava, o povo podia ser testemunha daqueles fatos, se obedecessem, pois assim o Espírito que Deus outorgava faria ser. Faria ser. Então, o que esse texto está dizendo, aliás, vamos para a nossa lição, né? Essa é a verdade. Então, o que o texto está dizendo como lição? Vou trocar aqui pelas pessoas, né? Eu e você aprendemos que as pessoas podem se tornar testemunhas dos fatos relacionados a Jesus se obedecem a Deus Eu e você aprendemos que as pessoas podem se tornar testemunhas dos fatos relacionados a Jesus através do Espírito Santo ao obedecerem a Deus. Então, quando uma pessoa obedece a Deus, Deus outorga a ele o Espírito Santo, Deus lhe concede o Espírito Santo, ele é batizado com o Espírito Santo e ele se torna testemunha dos fatos relacionados a Jesus Cristo. Maravilha. Vamos para a 10ª lição, certo? 10ª lição e 10ª verdade. O povo, mas levantando-se o sinédrio, fazia o chamado mestre da lei, acatado entre o povo. O povo acatava certo fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei. Acho que o resto não nos interessa. A gente pode ficar por aqui. Então a gente aprende aqui que assim como as pessoas devem nos respeitar, eles também vão respeitar a gente lá do outro lado, né? Então a gente precisa saber que isso pode ser usado a nosso favor. A igreja tem o respeito das pessoas, mas as autoridades também têm. Eu e você aprendemos que as pessoas também são dadas a respeitar certas autoridades. Olha, na verdade a gente tem que respeitar todo mundo, mas a gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe distinguir quem é sério, quem não é sério, ou pelo menos a gente faz esse julgamento e a gente aprende a valorizar mais uns do que outros, certo? As pessoas fazem isso, elas devem respeitar a igreja, mas elas também poderão ter esse livre acesso às autoridades. Beleza? Terminamos então. Agora vamos à nossa conclusão. Eu vou dar uma pausa para copiar todas as lições e trazer para cá, tá bom? Copiei todas as lições, certo? Agora vamos colar todas essas lições aqui.
Não só 10, né? Tem que usar uma colar especial para a gente conseguir colar tudo. Uma vez que eu colei tudo, vou mudar esse formato para um formato normal, tá bom? Vou apagar isso daqui porque eu não preciso mais. E agora eu vou apagar todas essas frases aqui, ó. Eu e você aprendemos que as pessoas que eu e você aprendemos que. Eu vou apagar tudo isso. Vou deixar só as pessoas precisam. Então, vamos fazer isso. Pronto, copiamos, já tiramos aquela frase e agora a gente vai demarcar, vamos marcar o essencial de cada lição. As pessoas precisam ver milagres extraordinários. Então, é isso que o texto está ensinando. As pessoas devem admirar os cristãos, as pessoas devem estar vindo às igrejas mais e mais, agregando-se ao Senhor. Então, as igrejas deveriam estar crescendo com gente. As pessoas deveriam estar indo às igrejas, levando seus doentes, na esperança de verem o extraordinário. As pessoas deveriam estar vindo às igrejas de todos os lados, trazendo seus doentes e atormentados para serem livres. Olha só, pessoal, aqui eu estou entendendo que a gente pode juntar tudo, tá? Vamos juntar tudo, mas vamos fazer isso lá no resumo das lições. As pessoas deveriam estar vindo de todas as imitações para as igrejas, 16. As pessoas deveriam ouvir da nossa boca as palavras de vida eterna. As pessoas devem ser ensinadas na igreja. Eu vou trocar para uniformizar isso tudo para devem, ou tudo para deveriam. Porque está acontecendo? Nem sempre. Mas é um desafio para nós. Então, vamos fazer. As pessoas devem ser nossos aliados. As pessoas podem se tornar testemunhas. As pessoas também são dadas a respeitar as certas autoridades. Então, vamos colocar aqui o que saber sobre o povo que está à nossa volta. Vamos pensar melhor. O que saber e o que fazer com as pessoas que estão no entorno da igreja. No entorno da igreja. Eu acho que assim ficou bem legal. O que saber e o que fazer com as pessoas que estão no entorno da igreja. Agora, vamos ver então o resumo das lições. Aí nós vamos diminuir essas 10 lições aqui, tá? Como é que a gente faz isso? Vamos copiar. Primeiro, essa lição aqui é só um ponto, né? A última é sempre um ponto. Vamos copiar todas as lições. Ctrl C. Já vou corrigir aqui. E vou fazer aqui o resumo das lições. Posso apagar isso aqui, né? Não preciso mais. E vou copiar todas as lições. Copiei todas elas. Vou selecionar para tirar essa marcação agora. Que agora eu vou fazer uma outra marcação, né? Tirar essas marcações. Pronto. Uma outra coisa que eu não preciso aqui, pessoal, é essa palavrinha lição. Não preciso mais dela. Eu vou apagar todas elas. Apaguei o que saber e o que fazer. O que saber e fazer com as pessoas que estão no entorno da igreja. 1. Que saber que elas
Poderemos colocar assim: precisamos saber que elas precisam ver milagres extraordinários por parte da igreja. Posso apagar isso aqui, que agora é um resumo, né? Vou copiar isso aqui, ó. Precisam saber que. Precisam saber que. Precisam saber que elas devem admirar os cristãos. Eu vou mudar igreja para entre os cristãos. O resto eu uso no ensino. E aqui no título também. O que as pessoas, o que fazer, o que saber e fazer com as pessoas que estão no entorno da igreja. No entorno, tem que ser da igreja, né? E elas precisam ver milagres na igreja. Milagres na igreja. Elas precisam ver o poder de Deus se manifestar na igreja. Precisamos saber que elas devem admirar a igreja. Admirar a igreja pela presença de Deus, tá? Pela presença de Deus, porque é uma sequência do que diz em cima. Pela presença de Deus em seu meio. Em seu meio. Precisamos saber que elas que elas que elas precisam ver, que elas devem admirar, que elas devem estar vindo para as igrejas mais e mais agregando-se ao Senhor. Precisamos saber que elas devem estar, que elas devem ir para as igrejas se agregar ao Senhor. Não dá para se agregar ao Senhor fora da igreja. Verso 14. E aí, vamos ligar, porque agora tudo vai falar isso, né? Deveriam estar indo, levando seus doentes. Não, é diferente. Elas devem se agregar ao Senhor, é a primeira coisa, né? Vamos ver a segunda. Elas precisam saber que elas devem eu estou trocando tudo para devem, né? Que elas devem ir para as igrejas levando seus doentes. Levando seus doentes. As pessoas deviam saber que a igreja é um lugar do extraordinário acontecer. Isso se perdeu, mas isso precisa acontecer. Isso precisa voltar. Precisamos saber que elas devem estar vindo à igreja, trazendo seus... aqui sim, ó. Aqui que eu vou ligar os versos 15 e 16. Talvez eu deveria ter ligado até lá nas lições também. Certo? Poderia ter feito. Mas agora já foi 8. Diminuímos aqui para 9 lições. Queria que a gente diminuísse por mais, né? Precisavam ver, precisam admirar, devem vir para se agregar ao Senhor, devem vir para serem curadas, devem vir trazendo seus doentes. Aqui, precisamos saber que elas devem ouvir. Então, elas devem ir, elas devem vir, admirar, elas devem
ouvir da nossa boca as palavras de vida eterna. Sexta, precisamos saber que elas devem ser ensinadas. Eu acho que eu posso. Eles estão tão longe. Elas devem ouvir as palavras de vida eterna, elas devem ser ensinadas sobre a vida cristã também. Eu posso trabalhar com temas diferentes. Poderia unir, né, ensino com as palavras de vida eterna, mas eu posso pensar em coisas diferentes, sim. Precisamos saber que elas devem ser nossos aliados, que elas devem ser nossos aliados. Será que isso aqui, lá em cima é admirador e aqui não é só admirador, tem que ser nossos aliados diante dos nossos perseguidores. Precisamos saber que elas podem se tornar testemunhas, que elas podem se tornar testemunhas dos fatos relacionados a Jesus. Como é que isso acontece? Através do Espírito Santo que Deus outorga àqueles que lhe obedecem. Então nós temos que ensinar essas pessoas a obedecer. Precisamos saber que elas também precisamos saber que elas também respeitam certas autoridades. Não é só a gente. Elas têm trânsito entre nós, deveria ter trânsito livre entre nós e lá fora também. Isso é vantajoso para nós, certo? Então terminamos aqui com 9 lições a respeito das pessoas. Agora vamos fazer aqui tudo em 1 minuto. Tudo em 1 minuto. Eu gosto de deixar a gente visualizar tudo, todas as lições e o tema, que aí fica bem legal. Vamos lá, então? Só que eu vou mudar o tema, né? O que saber sobre as pessoas que estão no entorno da igreja. Beleza, agora sim ficou mais certo. Vamos lá, Cena 11, Atos 5, 12 a 42. O que saber sobre as pessoas que estão no entorno da igreja? Verso 12, primeiro. Precisamos saber que elas precisam ver milagres extraordinários na igreja. Segundo, precisamos saber que elas devem admirar a igreja pela presença de Deus em seu meio. Verso 13. Verso 14. Precisamos saber que elas devem vir para as igrejas se agregar ao Senhor. Versos 15 e 16. Precisamos saber que elas devem ir às igrejas levando os seus doentes e endemoniados para ficarem livres, para serem curados. Verso 20. Precisamos saber que elas devem ouvir de nossa boca as palavras de vida eterna. Verso 25. Precisamos saber que elas devem ser ensinadas na igreja. Verso 26. Precisamos saber que elas devem ser nossas aliadas diante dos nossos perseguidores. Nós não podemos ter o povo contra nós. E verso 32, precisamos saber que elas podem se tornar testemunhas dos fatos relacionados a Jesus Cristo, quando Deus lhes der o Espírito Santo através do que nós fizemos no meio delas. E por último, verso 34, precisamos saber que elas também respeitam certas autoridades. Elas têm trânsito livre lá fora. Por isso elas devem ser nossos aliados, né? Aliás, eu poderia até unir a nona à 8. A nona como uma consequência da 8, mas fica assim por enquanto, ok? Deus abençoe muito a sua vida. Terminamos aqui o terceiro personagem e vamos para a cena 12 agora. Deus abençoe muito a sua vida.